Os cumprimento com a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 19. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Já quero agradecer a Deus pela sua benevolência, permitir que eu pudesse contribuir essa noite com extrema gratidão a essa igreja tão relevante no Brasil e no mundo. Externo essa gratidão ao pastor Gesser Góes, pastor Davi, obrigado pelo carinho, pela confiança, pelo convite. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, e da nossa igreja em Campinas. Deus abençoe aos demais pastores. Extremamente feliz em poder estar aqui pela primeira vez. Já acompanhava pelas redes sociais, agora tenho o prazer de poder estar juntamente aqui com os irmãos. A partir do versos de número 6, diz o texto bíblico: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então o anjo me disse: escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ainda de pé, livro do Êxodo, capítulo 6, por gentileza. A partir do versículo de número 2, livro do Êxodo, capítulo 6. A partir do versos de número 2, diz assim o texto: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Antes de ler o versículo 6 e 7, a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas em sua Bíblia. Se assim está, diga amém. Olhem para cá, por gentileza. Quase 7.000 vezes, na nossa tradução, nós vamos ter a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. E por quê? O alfabeto hebraico antigo não tinha vogais. Eram 22 consoantes. E o nome de Deus, 4 consoantes impronunciáveis ao judeu, por reverência e temor: Yud, Re, Vav, Re. O copista, quando se deparou com o Hashem, o nome Yud, Re, Vav, Re, ele não se achava digno de escrever Yud, Re, Vav, Re. Então ele substituiu por Adonai. O tradutor, ele colocou a palavra Senhor, que é Adonai em hebraico, com todas as letras maiúsculas, para que nós soubéssemos que aqui estava o nome impronunciável Yud, Re, Vav, Re. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus apareceu para Moisés e disse: o Abraão, o Isaque e o Jacó só me conheceram como Deus é o Shaddai, mas o meu nome Yud, Re, Vav, Re eu nunca tinha revelado para ninguém. Moisés cresceu no palácio como filho da filha de Faraó, tinha vestes de príncipe, tinha um quarto no palácio, cresceu em meio às riquezas do Egito, estudou nas melhores universidades do Egito, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aqui, ele está em um deserto, 80 anos de idade, sem vestes reais, com vestes sujas de um pastor de ovelhas, mas é a primeira vez que ele escuta a voz de Deus.
Não importa o ambiente, nunca é cedo ou tarde demais para Deus se revelar a nós. Versículo de número 6 e 7, você vai guardar 4 coisas que estão no versículo 6 e 7. Se você não guardar, certo é que sairá daqui sem entender nada da mensagem. Mas se você se esforçar um pouquinho e guardar 4 coisas, pode ter certeza que essa palavra será um divisor de águas em sua vida. Versículo de número 6, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo, diga bem forte, das cargas. A primeira coisa que você precisa guardar, diga cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. Diga da servidão. A primeira coisa é, diga cargas. A segunda é, diga servidão. A terceira está no texto, diga, com braços estendidos, vos resgatarei. Diga, com braços estendidos, vos resgatarei. E a quarta está no versículo 7, diga bem forte, seremos o teu povo. Diga, ele será nosso Deus. Não precisa repetir, mas antes de tomar o assento, guarde essas 4 coisas: cargas, servidão, com braços estendidos vos resgatarei. E a quarta, seremos o teu povo, ele será o nosso Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Após a queda do homem no Éden, após a tragédia da queda, Deus ele desce na terra de Ur dos Caldeus, comumente chamada de Mesopotâmia. E quando Deus desce na terra de Ur dos Caldeus, Deus tem um projeto. E este projeto é formar uma grande nação, para que através dessa nação venha o Messias, e o Messias venha dessa nação para salvar a humanidade. Deus poderia escolher uma nação pronta, mas Deus não quer uma nação pronta. Deus sempre vai começar através da vida de um homem e através da vida de uma mulher. Você poderia pegar o seu projeto e colocar na mesa e dizer, é assim que eu quero. Mas é Deus que entra na história do homem, coloca o projeto dele na mesa e diz, é assim que eu quero. Quando Deus ele chama Abraão, há algo paradoxal e aparentemente contraditório no texto. Deus ele quer formar uma grande nação, mas ele vai chamar um homem de uma família idólatra. O Abraão ele tem uma descendência idólatra, uma prole idólatra. Mas Deus ele chama um homem de uma família idólatra, ele quer formar uma grande nação, mas ele vai escolher a esposa deste homem que tem um ventre estéril para formar uma grande nação. Há algo improvável e contraditório no texto. Deus quer formar uma grande nação, mas ele vai começar essa nação através do ventre estéril. E por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Quando ele quer formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaque. Quando ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaque, nasceu Jacó. Quando ele precisava de um governador no Egito, do ventre estéril de Raquel, esposa de Jacó, nasceu José. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar o deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nascerá João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel, é Deus conosco essa noite. O teu Deus é o Deus das improbabilidades. Através dos 12 filhos de Jacó, eles vão crescer de forma magnânima e extraordinária na terra do Egito. 400 anos se passam, e o faraó que se levanta não se lembra quem foi José. E o faraó percebeu que os hebreus cresciam muito no ambiente de Gósen, na terra do Egito. E o crescimento dos hebreus incomodava faraó.
Eu vou repetir: o crescimento dos hebreus incomoda Faraó. O crescimento do povo de Deus incomoda e muito. Então Faraó, ele deu um decreto. Qual o decreto de Faraó? Se eu não posso impedir o crescimento, eu aumento a carga do povo e eles irão parar de crescer. Mas diz o texto, quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais eles multiplicavam. Quanto mais aumentava a carga, mais eles frutificavam. Satanás precisa saber essa noite: quanto mais aumenta a luta contra a igreja, mais os crentes estão crescendo. Alguém levantou a mão? Mas os crentes estão crescendo. Quanto mais aumenta a prova, mais tem crente orando e dando glória a Deus. Quanto mais aumenta a perseguição, mais estamos orando e buscando a Deus. O primeiro decreto de Faraó deu errado. Ele não pode impedir o crescimento. Se eu não posso impedir o crescimento, então o que eu faço? Faraó lançou um segundo decreto: peça para as parteiras matarem todos os filhos do sexo masculino que nascerem entre as hebreias. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, muita gente deixou de gerar. Eu vou melhorar. Em tempo de crise, de decreto, as tribos ficaram com medo de gerar. Naftali não gera, Zebulon não gera, Dan não gera, Issacar não gera, Rubens não gera, Manassés não gera, Efraim não gera, Judá não gera. Mas em tempo de crise, nem todo mundo é igual todo mundo. Arão e Joquebede da tribo de Levi disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não evangeliza, evangelizemos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele. Se ele não santifica, santifica você. Se ele não quer levantar a mão, levante você as duas e adore a ele. Adore. Oh glória, oh glória. 9 meses se passam, Joquebede vai gerar. Quando Joquebede gera um menino, diz o texto, as parteiras, quando viram o menino, sentiram temor. Leva isso para casa, mãe. O que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Parece que alguém entendeu, eu vou repetir. O que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Ministério gerado em tempo de crise ninguém mata. Filhos gerados no altar ninguém mata. Glória a Deus. Quando o menino nasceu, pegaram o menino, colocaram no cesto. Não vou me desgastar, tu conhece a história de cor. Quando pegaram o menino, colocaram no cesto, colocaram às margens do Nilo. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, são as mesmas águas que Deus vai usar. Eu vou repetir. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto no palácio. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te dá crescimento. A mesma perseguição que te afronta é a mesma que te leva para o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer: Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. 3 meses depois, era para o menino se silenciar. Mas quem disse que projetos gerados em tempo de crise serão silenciados em uma gaveta? 3 meses depois o menino chora. A filha de Faraó viu o menino.
Quando tu gera em tempo de crise, não precisa nem postar. Vão perguntar quem gerou. Deus tem sempre uma Miriam por perto. Ela disse: eu sei quem é a mãe. Então me leve até a mãe. Quando a princesa encontrou a escrava Joquebede, vou parafrasear, ela disse: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Escravo não tem direito a salário, mas quando tu gera em tempo de crise, Deus levanta até o ímpio para trazer recursos. Alguém acredita nessa palavra? Eu vou repetir: o que é gerado em tempo de crise, Deus levanta até o ímpio para trazer recursos. Quarenta anos se passam e Moisés está na terra do Egito, mata um egípcio e foge para Midian, que em hebraico significa lugar de conflito. Ele escondeu o egípcio debaixo da areia. O que é escondido debaixo da areia culminará em um ambiente de conflito. 40 anos em Midian, conheceu Jetro, o seu sogro, se casou com Zípora, agora é pastor de ovelhas. Está todos os dias no deserto, todos os dias cuidando de ovelhas. E o que Moisés mais vê no deserto é sarça. Quando eu fui para o Egito, eu disse para os irmãos: chegando lá, vou tirar foto da sarça, vou mandar para todo mundo. Quando eu vi a sarça, eu perguntei: é sarça? Ele disse: é. Perguntei outra vez: pastor, isso é sarça? Lá do Egito ele falou: é sarça. Nem foto eu tirei. Sarça é comum, insignificante, sem aparência. Sarça não chama a atenção de ninguém. Moisés está acostumado a ver sarça. O que ele não estava acostumado a ver era a sarça pegando fogo por fora, sem se consumir por dentro. Parece que tem assembleiano aqui que ama o fogo. Se aumentar o nível do glória, eu conto sobre o fogo. Gênesis capítulo 15, Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. E por quê? Hebreus 12, ele é fogo consumidor. Êxodo capítulo 3, Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, a partir do versos 31, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Levítico 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente e não apagará. Jeremias 23, 29, a tua palavra é fogo. Zacarias 2, versículo 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que você conhece, é mais poderoso que o pregador, é mais poderoso que João Batista. Quem é ele? É aquele que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Tem algum Caio aqui na multidão? Não é revelação. Tem algum Caio? Tem? Ok. Segundo o Talmud, quando dois judeus estavam conversando sobre a Torá, eles acreditavam que Deus se manifestava. Segundo os rabinos, na sinagoga, para ter culto, no mínimo tem que ter 10 pessoas. Se chegar na sinagoga, tiver 9, nem abre, não tem culto. Aí Jesus falou: se tiver 1 ou 2 ou 3 na de Canaã, tem culto. No caminho de Emaús tem 2. Falando de quem? Falando dele. Ele apareceu. Quando ele apareceu, diz o texto, ele discorria acerca das escrituras. O coração ardia. Por causa desse aleluia eu conto, irmã. A palavra arder no grego é caio, só para quem gosta. E caio significa
pegando fogo. Sabe por que tu gosta do fogo? Sabe por que a gente não vai deixar o fogo apagar? Porque foi Deus que acendeu em Pentecostes e está em nosso meio essa noite. Oh glória! Alaia mandorá. Ariassuri que manto. Estou sentindo Deus essa noite entre nós. Quando Moisés viu a sarça, Moisés se aproximou da sarça. O cabelo dele não é mais do Egito, a roupa dele não é do Egito, o falar dele não é mais do Egito. Mas Deus disse: tira a sandália, porque se tiver isso aqui do Egito, eu não te uso. Eu vou melhorar. Não tem cabelo do Egito, não tem roupa do Egito, não fala mais como egípcio. Mas se debaixo da sandália tiver um grão do Egito, uma poeira do Egito, eu não te uso. E por quê? Porque o Deus que te chama, Ele é santo, e a terra que tu pisa é santa. Ele é santo. Tira as sandálias, Moisés. Mas tem um contexto histórico aqui, eu preciso trazer como lição. Moisés cresceu em um ambiente politeísta, que é o Egito. E no Egito, quando adoravam-se as divindades que lá estavam, os egípcios tiravam as sandálias em reverência. Quando Deus disse: tira as sandálias, a mensagem que Ele manda para Moisés é: tira as sandálias, porque o Deus que te chama é o único Deus verdadeiro em toda a terra. Eu vou te usar, Moisés. E Moisés colocou algumas objeções. Permita-me. Primeiro, que não sei falar. Segundo, que não tenho nenhum nome. E terceiro, quem sou eu? Comum, sem aparência, insignificante. Será que Faraó vai dar atenção para mim? Será que o homem mais poderoso da terra vai me dar atenção? Primeiro, Moisés, tu não vai no teu nome. Não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, não é na tua habilidade, não é na tua força, não é no teu nome. Diga, Moisés, que R.E. Asher, R.E. te enviou. Diga que o eu sou o que sou, serei o que serei, te enviou. Não é no teu nome, é no nome dele. Não é na tua habilidade, é no poder do nome dele. Senhor, tenho 80 anos de idade, pesado de língua. Aqui vai para a terceira idade essa noite. Moisés escreveu Salmos 90. Eu vou elucidar desenhando para que possamos entender melhor. Moisés disse assim: com 70 anos até dá para fazer a obra. Com 80 pode jubilar que é enfado. Aí Deus chamou com 80. Só para mostrar que quem faz é Ele. Mas é sobre isso que eu quero falar. A terceira objeção é: como eu vou chamar a atenção do homem mais poderoso da terra? Eu sou comum, insignificante. Tu não entendeu, Moisés? Assim como eu peguei uma sarça, comum, insignificante e sem aparência, incendiei e chamei tua atenção. Tu vai para o Egito. Chegando lá, eu vou te incendiar e vou chamar a atenção de Faraó. Eu vou te incendiar. Não importa o contexto que você cresceu, Deus não trabalha com currículos. Se Ele te incendiar, Ele chama a atenção dos grandes. Moisés, tu vai para a terra do Egito. E chegando lá, eu quero uma festa. Deus quer o quê? A festa tem por nome Páscoa. Antes de deixar o Egito, vocês vão comer a Páscoa no chão. E os judeus fazem isso até hoje. Por que no chão? Só para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito.
Por causa desse glória, que o mesmo sentimento esteja em nós, quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Não quero baixar o nível, mas eu vou só um pouquinho. Quem nós éramos era para agora estar com ressaca, sem dinheiro, ter enchido a cara no carnaval, endividado, sujo, cheirando mal, mas agora está aqui por causa do sangue do Cordeiro, bonito, cheiroso, dando glória a Deus, feliz e com a conta bancária na eternidade. Oh glória! Oh glória! Quando vocês forem comer a Páscoa, Moisés, como é uma igreja inteligente, não vou nem me desgastar. Os elementos na Páscoa: pão sem fermento, ervas amargas, mas vocês vão beber 4 cálices. E em toda a Páscoa se bebe 4 cálices. Quando beber o primeiro, vocês vão lembrar das cargas. Quando beber o segundo, vocês irão lembrar da servidão. Quando beber o terceiro, lembre-se: com braços estendidos vos resgatarei. E quando beberem o quarto, vocês darão um grito: nós somos o teu povo. E eles acreditam que Yud-Re Vav-Re responde: e eu sou vosso Deus. Era numa quinta-feira. Centenas e centenas de cordeiros estavam sendo sacrificados e imolados no templo em Jerusalém. Qual era a festa? Era a Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus estaria com os discípulos. Mas ele não subiu para o templo. Ele queria se reunir com os 12 antes de ir para o Gólgota. Pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. Este homem iria os levar para dentro de um cenáculo. Quando Jesus chega no cenáculo, estão os 12 no chão. Não tem mesa, não tem cadeira. Eles sentam com as pernas para trás, o braço esquerdo no chão para apoiar. Isso nos faz refletir que existe uma possibilidade de João estar ao lado direito de Jesus. E por quê? Com as pernas para trás, com a mão esquerda no chão, eles colocam a cabeça no peito de quem está ao lado esquerdo para apoiar. É por isso que João está com a cabeça no peito de Jesus. É provável que Judas está ao lado esquerdo de Jesus. Como eu sei disso? O primeiro bocado de pão entregue pelo anfitrião da Páscoa é entregue para o convidado de honra. E o convidado de honra senta ao lado esquerdo. Quando Jesus ele está com os discípulos, ele expressa um sentimento: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Quando ele termina de dizer isso, Lucas 22:17, ele pega o primeiro cálice que representa para os judeus a carga, ele bebe. Ele passa para os 12 bebem o primeiro cálice, que está em Lucas 22:17. Quando eles terminam de beber, todo judeu faz isso. Entre o primeiro e o segundo cálice, entre o cálice das cargas e da servidão, todo judeu parte o pão. Quando Jesus ele parte o pão, há uma murmuração em volta da mesa. Qual a murmuração dos discípulos? Eles estavam discutindo: quem é o maior? Será que não é a mesma discussão que acontece em nosso Brasil? Quem é o maior? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Mas se tu visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno dos escravos, quando você chegasse, ele iria tirar as tuas sandálias e lavar os pés. Lavar os pés é papel de escravo. Enquanto eles estão discutindo quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e vai fazer o papel de um escravo. Vai lavar os pés dos discípulos para ensinar algo para eles e para nós essa noite. O maior no reino não é só o que prega, não é somente o que canta, não é somente o que aparece. O maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Eu vou repetir: o maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Tirar o vestido,
pegar a bacia, uma toalha, é o mesmo que dizer: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. A palavra esvaziar é kenosis, não é deixar de ser Deus. Ele abriu mão dos privilégios, se fez semelhante aos homens, como doulos, escravo, obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, 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 e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia em que todo carnaval, em que todo ímpio, em que todo ateu, em que todo crente dobrará o joelho e confessará: Ele é Senhor. Ele é Senhor. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro tirou os pés, até eu. Isso constrangeu Pedro. Como pode o Senhor, sendo o Senhor, lavar os meus pés? Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nos dá um banho essa noite. O que eu faço agora tu não entende, Pedro, mas tu entenderá depois. Quando ele pega o pão, ele parte o pão, depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse: um de vós há de me trair. E ficou esse silêncio, que eu também gosto. E no meio desse silêncio, Pedro, ele fez um gesto para João. Permita-me parafrasear, pergunta para o chefe quem é. E o João está ao lado de Jesus com a cabeça no peito dele e perguntou: quem é? Jesus responde para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Aleluia, tu vai dar agora. Tem muita gente em volta da mesa, mas escutar os sussurros dele só aqueles que são mais próximos. Parece que alguém lá no fundo entendeu. Eu vou repetir, eu vou melhorar. No culto há uma multidão, mas ter a sensibilidade de ouvi-lo na alma só aqueles que são mais próximos dele. Porque João ouviu o que os outros não ouviram? Porque João escreveu mais do que eles escreveram? Porque João foi aonde eles não foram? Porque João viveu experiências que eles não viveram? Eu explico. Porque em Marcos 6 e João 6, o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Só iam para o culto por causa do pão e do peixe. Mais de 5.000 pessoas em 1 Coríntios verso 6. Somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mais de 500 pessoas e mais Tiago. Somente 120 em Atos 2 estão no ciclo de oração, no cenáculo, na de Canaã orando. Mas os 120, só 70 em Lucas 10, vão para o evangelismo depois da escola bíblica. Mas os 70, só 12 andaram com ele. Mas dos 12, só 11 tomaram ceia. Mas dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem João. Aí tu pergunta, por que João viu o que eles não viram? Foi aonde eles não foram, subiu aonde eles não subiram. Quer ver o que eles não viram? Quer ter experiências que eles não tiveram? Vai com Jesus até o fim. Pregador, eu não entendi, eu vou explicar melhor. Saia da superficialidade. Para de contar experiência e testemunhos dos outros. Está na hora de se aproximar dele, da palavra, da oração, com profundidade, para viver as suas próprias experiências com ele. Aí ele disse: um de vós há de me trair, e este é o diabo. Aí o Judas perguntou: porventura sou eu, Rabi? Tu dizes. A expressão grega tu dizes é isso mesmo. Quando foi entregue o bocado de pão, ele deixou a mesa.
E por que quando foi entregue o bocado de pão ele deixou a mesa? Permita-me com todo respeito. Por que culto do louvorzão no Brasil enche mais que o culto da palavra? Porque no louvorzão todo mundo levanta a mão, sente arrepios e fecha os olhos. Na hora da palavra, que o pão é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Eu vou repetir, é porque culto da palavra separa homens de meninos. Vou repetir, culto da palavra separa homens de meninos. Só quem ama a palavra essa noite, só quem ama o pão vivo que desceu do céu. O que te sustenta é o pão. O que te fortalece para dizer não ao pecado é o pão. Jesus agora está com os 11. Ele só bebeu um cálice, faltam 3. Lucas 22:17, ele bebeu o primeiro, mas Lucas 22:20, ele pega o segundo cálice. Para o judeu fala da servidão, mas para nós ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando ele bebe, ele passa para os 11, e os 11 bebem. Eles beberam o cálice das cargas e da servidão. Está faltando o terceiro cálice, que é com braços estendidos: vos resgatarei. E ainda falta o quarto cálice. Mas depois do segundo cálice, antes de beber o terceiro, todo judeu faz isso: ele canta um hino. Não me pergunte que hino ele cantou, mas em Marcos 14 e Mateus 26 diz o texto: e tendo cantado um hino, ele foi para o Monte das Oliveiras. Quando eu li isso a primeira vez, novo convertido, eu fiquei chocado. Porque este texto, junto com este, na noite em que foi traído, partiu o pão e deu graças, eu fiquei impactado. Porque o texto está nos descrevendo que na noite em que ele foi traído, ou seja, o traidor estava na mesa, mas mesmo assim ele foi grato. Ele vai ser abandonado, mas mesmo assim ele canta um hino. Cantar um hino na bênção é fácil. Difícil é levantar a mão e dar glória quando está na luta, quando está na prova. É porque a minha gratidão não depende do caráter do ofensor na mesa, mas de um coração sensível e quebrantado a Ele. Quando Jesus canta um hino, diz o texto, e tendo cantado um hino, ele foi para o Monte das Oliveiras. Nunca nenhum judeu fez isso. Abandonou a Páscoa deixando 2 cálices. Quando ele abandona a mesa, os 11 vão atrás dele, ele para e diz: todos vós serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Sempre o Pedro, né, irmãos? Eu vou codificar. Pedro diz: de maneira nenhuma. Eu vou contigo até o fim. Eu morro contigo. Pedro não estava mentindo. O problema é que Pedro não sabia quem ele era por dentro. E Jesus sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe. Eu vou repetir: Jesus sabe coisas sobre você que nem você sabe. Pedro, tu não é tão forte assim. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega. Mas eu vou para Galileia. Uns jovens, depois de assistirem 30 ou 40 vídeos no YouTube, aí passaram a acreditar agora que Judas foi decretado a trair e que Pedro teve a escolha de assim não fazer. Isso é uma inverdade. E leva isso para casa até o arrebatamento da igreja. A diferença de Pedro e de Judas não é que Judas foi decretado, é que a porta que você bate após a queda define a tua restauração.
Alguém entendeu e precisava escutar isso essa noite? A porta que você bate após a queda define a tua restauração. Judas bateu na porta dos homens com 30 moedas, eles disseram: se vira. E Pedro foi para Galileia. Por que para Galileia? Jesus disse que estaria lá. Por que para Galileia? Foi no mesmo lugar que Jesus disse há 3 anos antes: farei de ti pescador de homens. Ele não desistiu de você. Ele levou Pedro, João e Tiago para orar e deixou 8 no pé do Getsemane. Eu sei que essa igreja é uma igreja bíblica e por isso digo isso muito tranquilo. O Getsemane parecia, não era, parecia um tabernáculo. Por quê? Porque ele deixou 8. No átrio todo mundo fica, mas no lugar santo só alguns. Segura. Mas o sumo sacerdote, só ele poderia ir no Santíssimo. Aí Jesus disse: ficai aqui, que eu vou além orar. Segura. Só que no Santíssimo, o sumo sacerdote tinha que ser da ordem de Arão, 8ª classe sacerdotal de Abias. Mas quem foi além orar é segundo a ordem de Melquisedeque. E quando o sumo sacerdote vai no Santíssimo, tem que aspergir sangue. Pondera, Lucas é médico, ele disse: dos poros da sua face desceu sangue. Quando o sangue era aceito, a glória descia. Mas por que a glória não desceu? Porque a glória do unigênito do Pai estava de joelhos dobrados. O que desceu? Ele enviou um anjo. Por causa desse aleluia, enviar um anjo no Getsemane para servir Jesus era normal. Porque quando ele nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Foi um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Foi um anjo. Domingo pela manhã, quem disse para as Marias que ele havia ressuscitado? Os anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, quando ele sobe a súmpita aos céus, quem disse que ele voltaria? Os anjos. Mas para pregar o evangelho, ele chamou eu e chamou você. E quando ele está orando, quantos cálices faltam? Quantos? Está faltando o terceiro. E quando ele está orando, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? Era seu. O cálice da ira era meu. Mas ele vai no nosso lugar. Permita-me parafrasear, é por isso que quando Salomé está fazendo cuscuz, o João e o Tiago falou: maninha, peça para Jesus deixar eu e meu irmão sentar à esquerda e à direita do trono dele. E mãe vai, não vai? Ela foi. Chegou lá e falou: Jesus, tem como o Tiago e o João sentar uma à esquerda e uma à direita no teu trono? Só se passar pelo cálice que eu passar. Eu não vim aqui dizer para você que Deus vai dar vitória. Eu vim trazer para você pão vivo do céu. Ele está orando, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Como o terceiro cálice é com braços estendidos, o Pedro não pode ir, o João não pode ir. Então ele se levanta e diz: todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele deixa o Getsemane, Judas o espera. Na saída do Getsemane, Judas o encontra e dá um beijo. A palavra grega são repetidos beijos, mais do que 3. Quando os soldados vieram prender, perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram.
Se tivesse aumentado o nível do glória, eu contava essa. Mas se eu contar tudo hoje, vocês não me chamam mais. Pode contar? Por que eles caíram no eu sou? Porque se tu entrasse em uma escola rabínica em Israel e alguém perguntasse quem és tu, tu iria dizer Rani Talmidi, eu aluno. Você nunca poderia dizer eu sou aluno, porque o eu sou o que sou, só ele é. É por isso que quando os fariseus estão discutindo com Jesus, eles queriam ter um lugar com Jesus. Não dá, né, irmãos? Aí eles começaram a se orgulhar dizendo, nós temos por pai Abraão, e o nosso legislador é Moisés. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra grega que Jesus usa, o eu sou, é egoimi no grego. Pela Septuaginta é a mesma expressão de Êxodo 3,14. Eu vou facilitar. Quando eles estavam dizendo, tu é quem? Filho de José o carpinteiro, de Maria, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós temos por pai Abraão, legislador Moisés, quem é você? Ele disse, eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés. Como vocês estão mais animados com a palavra, eu conto mais uma. Eu sou antes de Abraão, falei com Moisés, e Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Como isso aconteceu? Quando ele foi para o Moriá, amarrou Isaac, levantou o cutelo e o anjo disse, pare, eis ali o carneiro. Ele viu a maquete do Calvário. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Mas eu sou antes de Abraão, falei com Moisés na sarça. Quando ele disse aos soldados, eu sou, eles caíram. É a voz da divindade, é a voz do eterno, é a voz que impactou a tua vida, é a voz que sustenta o universo, é esta palavra que te trouxe aqui essa noite. Escute, ele se entregou aos soldados, mas ele disse, se eu quisesse eu pediria para papai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. 12 legiões, cada legião dentro do contexto iâmago romano, são 72 mil anjos no total, porque a legião são 6 mil anjos. Ele tinha 72 mil anjos, 12 legiões, mas eu vou começar só com 12 homens. É comum eles, comum, imperfeitos, mas aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. Vocês me aguentam mais 13 minutos, digam amém. Quando ele se entregou aos soldados, levaram ele para a casa de Anás. Da casa de Anás levaram ele para o Sinédrio. Qual era o crime? Ele blasfemou contra o templo. O crime é religioso, Roma não aceita. Então arrumaram testemunhas falsas e disseram, ele se opõe contra César. Pilatos aceitou a acusação. Só que Pilatos não encontrou nele crime algum. Então, para se livrar de Jesus, enviou ele para Herodes. E Herodes, na frente de Jesus, queria um milagre. Jesus não fez milagre e não disse uma palavra a ele. Por quê? Porque milagre não é para autopromoção. E por que Jesus não disse uma palavra para ele? Por dois motivos. Só conto um, até para chamar eu outra vez para contar o segundo. Esse Herodes é aquele que arrancou a cabeça de João, amando de Herodias e Salomé. E quem arranca a cabeça de um profeta que vale metade de um reino, do patamar de João, não é digno de ouvir Deus. Então o que Herodes fez? Devolveu ele para Pilatos, mas Pilatos não encontrou nele crime algum, porque ele é santo. Por causa desse glória aqui, 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, nele não há pecado. 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado. João 6,69, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia depois do culto me procurar e dizer, não vale. O Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus joga no time de Jesus. Então eu vou trazer 4 que jogavam contra para ver se vale. Judas disse, traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. Cláudia Prócula disse, sonhei e sofremos por causa do sangue desse justo. 4-2. O Pilatos lavou as mãos e disse, o homem é justo. 4-3. Quase 3 da tarde no Gólgota,
um ladrão olhou e falou: tá certo, esse mal nenhum fez. Segura! Tu tá achando que eu andei em 5 estados para chegar aqui hoje, para empatar? Quando Jesus entregou ao Pai o Espírito, enquanto isso tu vai enchendo o pulmão de ar, tem um centurião 007 olhando e dizendo: verdadeiramente. Alguém já levantou da cadeira? Verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é santo, santo. Ele é santo. Quantos cálices faltam? Quantos? Ele está na cruz com braços estendidos. Aí ele disse: tenho sede. Os soldados pegaram vinagre. Pegaram o quê? A palavra grega é vinho azedo. Ele está com braços estendidos. Ele precisa tomar o terceiro cálice, porque ele precisa resgatar na cruz. Quando deram o terceiro cálice, ele diz: está consumado, está pago. O que é ser resgatado? Ser resgatado é ser comprado. Um menino judeu com 13 anos de idade passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, como filho do mandamento, depois de decorar 613 preceitos da lei, ele pode se casar. O menino judeu não completava 18 anos sem se casar. Ele ia até a casa da pretendente, batia na porta, os pais abriam, ele entrava. Ela fingia que não estava sabendo, mas estava. Quando ele entrava dentro da casa, ele olhava para ela e dizia: quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele não pagava com nada além da prata. Tá pago o dote. Depois de pagar com prata, assinava o contrato e dava o suco de uva para ela beber. A moça, quando aceitava o casamento, bebia o suco de uva. Beber o suco de uva era dizer: sim, eu aceito. Enquanto ela bebia, ele era obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente. Qual era? Na casa do meu pai, eu tenho uma morada para te levar. Igreja inteligente não dá nem para completar, vocês pegam antes. Ele deixou a eternidade. Eis que estou à porta. Tu abriu, ele entrou. Quando ele olhou para você, ele disse: quer se casar comigo? É porque no carnaval tem ficada, com Jesus é casamento. Vou repetir: no carnaval é fica daqui, fica de lá. Aqui com Jesus é casamento, é na alegria, é na dor, é na doença. Quando você aceitou o convite de casamento, ele não pagou com prato dote. Pedro diz: pagou com sangue. Tu tem um dono, tu tem um dono, tu tem um dono. E na ceia, quando você bebe o suco de uva, na ceia só bebe suco de uva quem disse sim, casou com Jesus. Quando você bebe, tem uma declaração de amor, só para os casados com Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Quantos cálices faltam agora? Quantos? Conta outro dia, amém? A qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento, pode ser hoje no caminho de volta para casa, pode ser amanhã pela manhã no café, pode ser que não dê tempo de entregar o microfone, será dada uma palavra de ordem, com alarido e a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus vai soar. Alguém ainda ama essa palavra? Eu vou repetir, isso é a essência do Evangelho. A trombeta de Deus vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, e depois nós, e depois nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares.
todos os que morreram em Cristo ressuscitarão de forma incorruptível e imortal. E nós, com os corpos glorificados, entraremos na eternidade. 5 minutos eu encerro. Vai ter uma mesa que vai cruzar toda a eternidade. Que mesa é esta? Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Tem uma parte dela aqui essa noite. E quando nós chegarmos na mesa das bodas, nós vamos olhar no lado da mesa o Abraão, Isaac, Jacó, João Batista com uma cabeça novinha, escapou, Zacarias, Malaquias, Jó, Davi. Imagina as irmãs conversando com Ruth, Raabe, Maria. Paulo vai estar na mesa, o pastor Davi, esse crente aí do teu lado, os irmãos da mídia, esse crente com a mão direita levantada e dando aquele grito de glória. Dá uma olhadinha do lado aí, está faltando alguém na mesa. Está faltando alguém. Aí ele aparece como um diácono. Uma bandeja, o último cálice. Não fica olhando assim para ele não, porque o cabelo dele é assim mesmo. É branco como a neve. Os olhos como chamas de fogo, os seus pés como latões reluzentes, o seu rosto resplandecente como o sol. Quem é ele? É o princípio e o fim. Eu já tinha pulado da cadeira. É o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e está vivo. Vivo! Cadê aquele grito de glória que o diabo odeia? Cadê as línguas estranhas que o diabo odeia? E que mandará, yasribe que mandará, ribe que mandará, basuri. Maranata, Maranata. Maranata, essa é a essência do Evangelho. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estou esperando você dar aquele grito de glória que o diabo odeia. Segura um segundo, eu preciso terminar. E sabe o que ele vai dizer para nós? Só entre nós. Eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E quando ele entregar o último cálice, só quem vai estar na mesa vai gritar bem forte. Vamos ensaiar? Diga bem forte: nós somos o teu povo. E ele responderá: e eu sou vosso Deus. Vosso Deus, vosso Deus, eternamente vosso Deus. Enche esse lugar de glória.